Pela primeira vez desde o início do Campeonato do Mundo, a Seleção Nacional mereceu ouvir palavras sentidas. Talvez o caldeirão emocional que foram os derradeiros minutos da vitória contra a Croácia tenha contribuído para um empelar de sentimentos até aqui por experienciar. Sobressaiu um galvanizante sofrimento que tantas vezes cola para equipas instáveis. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo para analisar a passagem da seleção aos oitavos de final do Mundial, o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Francisco, Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gonçalo Ramos finalmente saiu da sombra e com um golo aos 90+4 apurou Portugal para a próxima eliminatória. Apesar do avançado ter saltado do banco de suplentes, parece difícil que estejamos perante um ajuste com o dedo de treinador, uma vez que a oportunidade de jogar sozinho na frente surgiu após Roberto Martínez ter tentado resolver uma catadupa de equívocos. O subaproveitamento do avançado Tomás da Cunha não é uma novidade, mas torna-se ainda mais inegável quando o reforço do Milan usou o pouco tempo que teve numa equipa estruturada, ou seja, não aquela versão inócua com 2 pontas de lança, para fazer aquilo que fez. Sim, é verdade, mas eu acho que pela primeira vez Roberto Martínez deu uma prova de afirmação enquanto treinador, e com isto não estou a dizer que houve acertos táticos na leitura da segunda parte. Acho que passou cedo demais para uma estrutura com um meio campo muito vazio e tentando carregar a área com cruzamentos, e esse é o plano A, o plano B, o plano C de Portugal. Nunca passa por tentar ganhar mais soluções de jogo interior, e já na primeira parte foi assim. Portugal muito dependente do jogo exterior, seja pelo Rafael Leão e pelo Pedro Neto, mas também com os avanços dos laterais, sobretudo do Nuno Mendes, pouco corredor central. Isso reforçou-se na segunda parte, sobretudo assim que Portugal se apanhou a perder, e a Croácia veio claramente revigorada para a segunda metade e ganhou o meio campo. A Modric e Kovacic subiram o nível e a partir daí o jogo ficou muito desconfortável para Portugal. A Croácia levou a melhor em quase todos os cruzamentos, ou marcou ou criou perigo, muitas dificuldades de Cancelo no primeiro golo, sendo que o Rafael Leão também não tem uma ajuda defensiva eficaz, isto falando do primeiro golo da Croácia. E depois há a tal troca de Roberto Martínez, que não significa empate. O empate vem de um pontapé de canto que depois dá origem ao penalti, portanto nesse sentido não há mérito tático. E a verdade é que Portugal depois sofre durante 10, 15 minutos, cheirou a 2-1, várias vezes até, muitas dificuldades a meio campo, muitas precipitações com bola, dificuldade para os médios. O Modric e o Kovacic lideravam a Croácia e faziam a bola chegar, ora de forma direta, ora de forma mais apoiada, para a Croácia criar perigo, e Portugal teve ali alguma dose de sorte e de um gigante de Diogo Costa. Mas finalmente Roberto Martínez, quando tudo apontava para o contrário, teve um golpe de coragem, um golpe de priorizar o coletivo à frente de qualquer outra coisa, e acaba por tirar Cristiano Ronaldo. Confesso, pensei que ia tirar o Rafael Leão naquela altura, e depois logo se via, ia rearrumar a equipa de alguma forma, mas por isso eu acho que Roberto Martínez teve aqui talvez o melhor jogo enquanto treinador de Portugal. Não propriamente pelo acerto tático, mas para ganhar o Mundial há muitos fatores para lá da tática, e aquela substituição, o momento em que reorganiza a equipa, passando ao meio campo com 3 médios e aposta em Gonçalo Ramos como referência ofensiva, abdicando de Ronaldo, é algo raramente visto, e por isso desta vez elogio Roberto Martínez. Acho que deu um sinal interessante para o futuro de Portugal na competição. Falta uma ideia, falta outros caminhos para a baliza atacante, falta melhorar coisas defensivamente. Sim, tudo é verdade, mas desta vez conseguiu, pelo menos em termos de gestão do grupo e sentido tático, naquele momento, ter um instinto que nunca tinha revelado, e acho que isso acaba por valer o apuramento a Portugal, com um brilhante golpe de cabeça de Gonçalo Ramos, a cruzamento do Rafael Leão, que também tinha ficado em campo, e na verdade este lado emocional do jogo, esta capacidade de transcendência, é algo que Portugal não tinha mostrado, e portanto parece-me que há coisas muito positivas a tirar daqui. Obviamente o jogo com a Espanha é de outro grau de dificuldade, há aqui momentos de muita sorte, desde logo o lance final
anulado à Croácia, outras situações de fora do jogo, lance anulado, diga-se, para lá do tempo. O árbitro quis prolongar em demasia o jogo e isso também acabou por ser notório. Mas sobre a substituição, acho que é um momento-chave do jogo. A forma como a Roberto Martínez tira Ronaldo, coloca Gonçalo Ramos e fica à prova de que de facto isto dá para jogar com os dois e dá para tirar rendimento dos dois. É verdade que quando faz a quádrupla, aliás, alteração e integra o meio campo a Bernardo Silva e João Neves, Portugal tinha uma desvantagem para anular. No entanto, o Rui Malheiro não foi, de certo modo, durante alguns minutos, dar como perdida uma zona do terreno por onde a Croácia estava a ter influência? Sim, e demorou a retificar porque percebeu, e eu compreendo perfeitamente o Tomás, a opção mais lógica dentro daquilo que seria o ideário de Martínez era substituir Rafael Leão, mas se tivesse substituído o Rafael Leão provavelmente não aconteceria o 2-1, e acabou por substituir Cristiano Ronaldo. E esse aspecto acabou por ser determinante para Portugal reencontrar um equilíbrio que perdeu durante um quarto de hora, ou seja, entre a grande penalidade do Cristiano Ronaldo e a entrada do Rubem Neves. E a entrada do Rubem Neves acaba por ser determinante exatamente por isso, porque voltou a dar equilíbrio defensivo à seleção nacional e, para mim, aquilo que é mais importante é a capacidade para ter bola, adormecer o jogo com bola e, sobretudo, ser perspicaz no momento de assaltar a baliza adversária. Ou seja, eu creio que Roberto Martínez andou a correr atrás dos erros que foi cometendo e conseguiu encontrar soluções à medida, mesmo que tenha demorado a fazê-lo. Concordo inteiramente com o Tomás, entrada muito objetiva da seleção portuguesa, claramente fisgada no assalto às costas do Stanisic e do Perisic. A verdade é que as coisas começaram por correr muito bem, muito mérito do Nuno Mendes na forma como encontrou o Rafael Leão no corredor esquerdo na profundidade, bateu claramente o Stanisic e depois fez algo que não é sempre habitual em Rafael Leão, que é procurar um cruzamento atrasado, ótimo, que Bruno Fernandes acabou por obrigar Livakovic a uma defesa de recurso e acabou por falhar a recarga, que acabou também por embater num adversário. Com o passar do tempo, aquilo que me pareceu é que Portugal regressou ao habitual e à ferradura, e quando eu falo em ferradura estou a falar claramente na circulação em U, tremendamente exaustiva, tremendamente previsível. Há que tem que adicionar também aqui um elemento que me pareceu totalmente disforme daquilo que a seleção precisa, que é a questão de ter colocado Cristiano Ronaldo não como um 9, mas muito como um falso 9, e colocar Ronaldo como falso 9 faz com que ele não se sinta minimamente confortável em zonas em que a sua influência é absolutamente nula, e a verdade é que acabou por só dar um toque de bola na área, e esse toque de bola, independentemente de ser um penalti, foi o único que acabou em golo. Deixem-me também dizer sobre o Cristiano Ronaldo, teve provavelmente a sua melhor ação no torneio, no golo invalidado, que é um golo invalidado por milímetros ou centímetros, pronto, por não ser tão exagerado, mas é um excelente passo, dos poucos que Pedro Neto fez em termos de busca, neste caso da profundidade, e o Cristiano Ronaldo, completamente autoritário após uma ótima recepção, orientado para a baliza, acabou por fazer um golo invalidado, e essa foi, melhor ainda que o penalti, a ação que foi mais concludente do falso 9 português. E creio que se Cristiano Ronaldo ser falso 9 nesta altura da seleção, comprova duas coisas: é que há jogadores muito mais habilitados para serem falso 9 quando Martínez quiser jogar com esse jogador, e retirar provavelmente um dos melhores finalizadores da história do futebol mundial, não só com os pés, mas também da cabeça da área. Quando se insiste num jogo de cruzamentos, acaba por ser absolutamente imperceptível o que é que Roberto Martínez pretende com isso. Depois, salientar que Portugal não entra tão bem na segunda parte, independentemente de achar que o Nuno Mendes é mais uma progressão absolutamente fantástica pelo centro-esquerda, podia ter rematado e muito provavelmente seria feliz, mas procurou a finalização do Cristiano Ronaldo, que nem sequer chegou a acontecer. A partir daí, há um crescimento claro da seleção croata. A seleção portuguesa, para além da circulação em U, começou também a sentir cada vez mais dificuldades em recuperar. Não é uma boa ideia pressionar muitas vezes de forma individualizada
com uma primeira pressão formada pelo Cristiano Ronaldo e pelo Bruno Fernandes. Do meu ponto de vista, o Bruno Fernandes também excessivamente enterrado nesse momento. Eu não creio que o papel de quase segundo avançado que o beneficie muito. E, sobretudo, também me pareceu algo importante e que me tinha esquecido há pouco de referir. A titularidade do Rafael Leão permite também, porque lhe dá a largura muitas vezes, que o Nuno Mendes surja naquilo que é mais forte, correr em condução desde trás e aproveitar o meio espaço, ou então, em alternativa, desmarcar-se sem bola para o mesmo meio espaço. E a verdade é que o Nuno Mendes foi-se revelando ao longo da partida como o melhor jogador de campo da seleção portuguesa. Depois, na segunda parte, tal como dizia, há um crescimento da Croácia, há mais debilidades de Portugal no momento de transição defensiva, porque cada vez menos eram os jogadores que recuperavam e o fosso voltou a alargar-se, quer com bola, quer sem bola. A Croácia ameaçou, colocou-se em vantagem, num lance que Portugal precisa de rever. É certo que os jogadores pensaram que o lançamento era favorável a Portugal, mas num jogo deste nível, desta estirpe para eliminar, não podemos pensar num lançamento, temos que perceber para quem é o lançamento. E percebeu-se que era para a Croácia, que conseguiu fazer a bola entrar do corredor esquerdo no corredor central, e depois houve muita lentidão na forma como Portugal defendeu o seu corredor esquerdo, permitindo até ao Vlasic temporizar muito mais do que aquilo que seria necessário para buscar o Stanisic, que não foi acompanhado pelo Rafael Leão, mas o grande problema esteve na defesa do espaço entre o centro e o segundo poste. Havia uma situação de paridade numérica, Rubem Dias impôs no jogo era Matanovic, mas o João Cancelo não foi exatamente, diria, cirúrgico na forma como fechou o ataque à segunda bola, e o Perisic acabou por ser letal. Reforço aqui uma ideia do Tomás. Acho que finalmente Roberto Martínez foi corajoso, mas a verdade, ao mudar a estrutura para 4-2-4, a mudar, se quisermos, todo o corredor direito da Seleção Nacional, e a atenção, colocar Gonçalo Ramos... fazendo esse elogio no sentido do histórico de Roberto Martínez, claro está, porque sem nem dúvida devia alguma ser tema substituir um jogador. Nem devia ser tema, exatamente, concordo inteiramente contigo, Tomás. Acho que essa questão nem devia ser tema. Os jogadores substituídos podem arrancar alguma polémica, mas o golo do Cristiano Ronaldo de grande penalidade, e é uma falta a seguir a um pontapé de canto que o Vlasic cometeu de forma muito imberbe sobre o Renato Veiga, que esteve muito forte no jogo aéreo na área adversária, acabou por nem fazer surtir o efeito da quádrupla substituição, e eu volto a salientar isto, e para não haver nenhum equívoco, eu acho que Roberto Martínez foi corajoso, mas tal como o Tomás disse, e eu sublinho, esta coragem não devia ser surpreendente, e aquilo que acaba por parecer é que foi realmente surpreendente, porque não estamos habituados a ver Roberto Martínez ser tão revolucionário a partir do banco, e é nem estarmos habituados a ver, é que nunca o vimos tão revolucionário a partir do banco. Agora, a isso criou-nos um problema grave, porque ficaram Bernardo Silva recém-entrado e João Neves já com algum desgaste, até porque saltou várias vezes até uma segunda linha de pressão para impedir que o jogo da Croácia saísse fluido, e a verdade é que a Croácia entrou com grande facilidade pelo corredor central. Diogo Costa, a partir daí, tornou-se na grande figura do encontro, e só algo de sobrenatural é que não conseguiu que a FIFA lhe atribuísse o prémio de melhor jogador em campo, que era mais do que merecida, como também poderia ser, imaginemos, para o Nuno Mendes, ou até, por exemplo, no caso croata, para o Petar Susic, que me pareceu o elemento que acabou por ser mais desequilibrador na equipa, apesar do Kovacic, no momento da verdade, também ter aparecido em grande destaque. A dupla defesa do Diogo Costa aos remates do Kovacic foram absolutamente extraordinárias e seguraram Portugal. A Croácia continuou a ameaçar, esteve perto numa finalização, mais uma do Petar Susic, e finalmente entrou Rubem Neves, e com Rubem Neves entrou o equilíbrio que permitiu a Portugal, com alguma dose de felicidade, e não há que o negar, chegar à situação de vantagem numa altura que o jogo caminhava para prolongamento
e para a zona de conforto da seleção croata, mas a verdade é que o Renato Veiga, com mais um passe exterior, encontrou o Rafael Leão, e aquilo que vimos foi genialidade pura de Rafael Leão no cruzamento. Reparem até na forma como ele sorri no momento que faz o cruzamento, o que é verdadeiramente extraordinário num jogador que já estava a sentir muito desgaste do ponto de vista físico, fruto das acelerações que fez, e depois uma finalização absolutamente espetacular do Gonçalo Ramos entre Pongracic e Gvardiol, com um tempo de salto magnífico, e a verdade é que com Gonçalo Ramos em campo, Portugal joga um jogo diferente. Tem um avançado muito mais pressionante, tem um avançado muito mais móvel, tem um avançado que consegue ligar com outra flexibilidade, mesmo não sendo essa uma das suas principais mais-valias, e depois ofereceu agressividade e aquilo que faltava à seleção portuguesa, o golo. Depois, também deixa-me dizer, para rematar, não compreendi muito bem a forma como Roberto Martínez quis gerir o tempo de desconto em vantagem no marcador. Portugal afundou demasiado, permitiu à Croácia construir desde trás e até de forma algo lenta face a uma equipa que procurava o resultado, e depois a forma como o Perisic faz o cruzamento completamente solto desde a esquerda, e toda a forma como a defesa, e neste caso é a organização defensiva de Portugal, abordou o lance, foi muito sinceramente muito débil. Coloca aqui sinais de alarmes e não são os únicos, e a verdade é que o Chip acabou por nos salvar de um empate que levaria o jogo a um prolongamento penoso, ainda que deva dizer que aquela nossa ideia do jogo ser mais lento, até pelas condições atmosféricas, e o calor foi muito mais abrasivo do que é habitual em Toronto, acabou por redundar num Portugal-Croácia de baliza a baliza, com uma segunda parte muito deslocada e que foi um belíssimo espetáculo de futebol que felizmente caiu para o lado de Portugal. Tomás da Cunha, sobre este tema que não devia ser tema, mas que é tema, parece admirável a prontidão de Gonçalo Ramos, um jogador que entra e diz que sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos o podem chamar. É uma atitude altruísta que salientas? Cometeu um erro comunicacional, deixa-me já dizer. É o primeiro caminho para ir para o banco no próximo jogo. Pois é afirmar-se como um jogador apenas de últimos minutos. Não, mas sobre essa história, enfim, eu acho que nesta altura já não devia ser discutível. Aliás, desde 2022, pelo menos, não devia ser discutível que há uma necessidade de gestão, seja por razão física, seja por razão tática, seja pela qualidade de Gonçalo Ramos. É que nos últimos anos construiu-se a narrativa de que ser suplente do PSG desclassifica alguém, como se o PSG fosse uma equipa qualquer e não a melhor equipa da atualidade. Mas, enfim, sabe-se de onde vem e qual o objetivo dessa narrativa. Em relação ao Gonçalo Ramos, é um jogador com índices de eficácia absolutamente extraordinários e nesse sentido dá mais uma demonstração, porque aquele cabeceamento não é um cabeceamento qualquer, é um cabeceamento da inferioridade na área, uma bola muito difícil de cabecear para a baliza, porque o cruzamento é bom, mas o cabeceamento é ainda melhor. E nesse sentido, acho que era evitável aquela demonstração, mais uma, de Cristiano Ronaldo no momento da substituição. Enfim, depois é verdade, festejou com Gonçalo Ramos, isso também lhe fica bem, mas em termos de papel do treinador nas conferências de imprensa, sempre com um protecionismo e uma realidade paralela muito própria, criada por Roberto Martínez, e depois nas tomadas de decisão em campo há sempre um receio histórico. Já acontecia com Fernando Santos, acontece também com Roberto Martínez, em mexer em Cristiano Ronaldo, mas a equipa precisava daquela substituição. O meio campo estava completamente desequilibrado, a Croácia estava por cima, cheirava a 2-1, e eu acho que o 2-1 ia cair se aquela troca não acontecesse. Até foi um bocadinho tarde demais em relação ao que estávamos a ver, e portanto só havia uma alternativa, era aquela. E portanto, por um lado Roberto Martínez fez o óbvio, por outro o óbvio nem sempre tem sido verdade. Nesse sentido, acho que de facto finalmente houve alguma demonstração de personalidade de Roberto Martínez. Taticamente há muitos problemas que Portugal já não vai conseguir resolver neste torneio, seja em termos de compensação no centro do ataque. O Bruno Fernandes muitas vezes é o homem mais adiantado, o homem que ataca o cruzamento para que Ronaldo saia da grande área e venha tocar em apoio, normalmente com pouca capacidade de oferecer dinâmica à equipa, em termos de combinações, em termos de enquadramento individual para o desequilíbrio. Portanto, nesse sentido, acho que já não vai haver
grande melhoria no ataque de Portugal. É uma equipa claramente voltada para o jogo exterior, e o 11 inicial escolhido por Martínez também demonstrou exatamente isso. O próprio Vitinha parece mal desconfortável, é um jogador muito contextual, muito estrutural e que não está a conseguir soltar-se neste coletivo um pouco caótico, que nem sempre consegue dar apoios próximos e movimentos complementares, e isso já não dá para melhorar, ou dificilmente dá para melhorar. Agora, se houver aqui algum golpe de asa, algum instinto, alguma união de grupo, este sentido de comunhão que também se viu em Toronto e que foi espetacular, as imagens da chegada ao hotel são belíssimas e poucas vezes vistas neste Mundial, em concreto, porque Portugal não teve a felicidade de jogar para o Canadá ou para locais com uma forte comunidade portuguesa. E nesse sentido, há algo a tirar deste jogo, não propriamente na perspectiva tática, mas taticamente eu acho que este torneio já não dá muito mais a Portugal. É preciso agarrar outras coisas, o lado emocional, a motivação, a qualidade individual, a gestão do grupo saudável. E isso pode ser melhor daqui para a frente. Devido às limitações temporais, guardamos a análise à Espanha, o próximo adversário de Portugal, para outra ocasião. Espanha, que fez uma grande exibição, venceu a Áustria por 3-0 e impôs-se verdadeiramente neste campeonato do mundo. Além do habitual agradecimento... Dar só um remate muito rápido e para complementar o Tomás. Eu creio que é completamente absurdo que uma familiar do Cristiano Ronaldo anuncie publicamente que o jogador está a fazer a sua última dança. Eu creio que essa ideia peregrina de Cátia Aveiro ter falado à imprensa portuguesa e anunciar isso a 2 horas, 2 horas ou 2 horas e meia do jogo, sinceramente acho que foi um completo absurdo e sobretudo eu não consigo perceber porque é que a família Aveiro tem acesso ao hotel da seleção, porque viu-se que entravam e saíam do hotel. Não sei se estão lá instalados, provavelmente estão, mas parece-me que não faz qualquer sentido aquele tipo de comunicação, da mesma forma que também não faz sentido que agora Roberto Martínez, depois de ter ganho a Croácia, descobriu que o Mundial já tinha começado há mais tempo. Além do habitual agradecimento da Quenzela pela gravação, Gustavo Carvalho, e da sonoplastia, o Tomás Delfim, assinalamos também o primeiro aniversário da morte de Diogo Jota. Muitos nunca terão, como há um ano, experienciado tão intensa incredulidade. O camisola 21 já não está no banco de suplentes, pronto para entrar quando algo não estiver a correr bem, mas acredita os jogadores portugueses, também será ele a guiá-los à vitória. Deixa-me só dizer uma coisa, Francisco, muito rapidamente. Força, Tomás. Por vezes parece que temos de dedicar uma vitória ao Diogo Jota e que essa é a homenagem. Eu acho que homenagear o Diogo Jota é jogar com honra, com coragem, com personalidade em equipa. Exatamente. A vitória é uma consequência, não deve ser o mote para homenagear, neste caso, o Diogo Jota. Muitíssimo bem. E é um dos tais fatores emocionais a que Portugal se tem que agarrar, como tu próprio referias anteriormente. O No Princípio Era a Bola regressa amanhã, já com os jogos dos oitavos de final totalmente definidos. Até lá!